Chegou o dia. Alexandre de Moraes vai ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira para ouvir Cláudio Castro. O que está acontecendo aqui? Todo mundo sabe que existe a DPF das favelas. É uma DPF que está em tramitação no STF, que impõe 23 obrigações ao governo do Rio de Janeiro na realização de operações policiais. Segundo o Alexandre de Moraes, há que se apurar na chamada ação de justificação. A ação do governador e dos agentes de segurança pública nessa operação do dia 28 de outubro, que teve nos morros da Penha e do Alemão. Agora, veja só, essa DPF ficou famosa por quê? Porque ela criou 23 obrigações ao governo do estado que eu coloco aqui para vocês. Olhem isso daqui, tá? Criar obrigações para os vagabundos não criam. Agora, criar obrigações para a polícia, para o governador, isso eles fazem. Câmeras corporais ligadas 100% do tempo em todos os PMs e policiais em serviço ostensivo. 100% do tempo. Então tem que ter uma bateria que não inventaram ainda no planeta Terra, né? Câmeras em todas as viaturas, frente, traseira, interior. Privacidade os policiais não têm também nem no interior. Né? Armazenamento de 1 ano de todas as imagens. Preservação integral do local. Ninguém toca em corpo ou arma até o perito civil chegar. Isso daqui tem que conversar com os criminosos, com os traficantes, com as facções. Por quê? Vocês viram, todo mundo viu, né, que empilharam os corpos só de cueca, lado a lado. Quem mexeu na cena do crime foram as próprias facções. Eu, inclusive, gravei um vídeo falando, explicando isso daqui, que esse é o mesmo modus operandi de grupos terroristas como Hamas e Hezbollah. Você empilha os corpos sem fardas, tem esse detalhe, né, para chamar a atenção de organismos internacionais, e aqui no caso da Globo, né? Fotografia 360 antes e depois de cada cena de morte. Então você sabe onde que vai ter o confronto. Ó, ali vai ter o confronto. Fala pro traficante, espera aí que eu preciso tirar uma foto 360. Não atira! Não atira, traficante. Não atira. Espera que a DPF me obriga a fazer uma foto antes de entrar em confronto com você. Então segura o dedo aí que eu preciso tirar uma foto antes. Né? Autópsia obrigatória em até 12 horas, mesmo se o corpo for removido por terceiros. Que foi o que aconteceu. Perícia balística independente, inquérito policial interno concluído em 60 dias, corregedoria responde por omissão se ultrapassar o prazo. Ambulância, mais 2 bombeiros em toda operação com risco de confronto. Posto médico avançado. Cara, é impossível você fazer uma operação policial. Olha isso daqui, 23 obrigações. Busca domiciliar só entre as 6 às 18. Mandado de busca noturno proibido em área de favela. Mas isso é proibido em qualquer lugar. Mandado de busca em período noturno é proibido pela Constituição da República. Relatório público em 48 horas. Tá. Psicólogo obrigatório para todos os agentes que disparam. Raio de segurança de 300 metros em escola, creche e hospital. Tiro só em legítima defesa. Então 300 metros. Se tiver uma escola no raio de 300 metros, onde tem uma escola, não pode ter tiro. Então tem que pedir para os traficantes não atirarem na polícia. Não, mas aqui fala, só se for em legítima defesa imediata. Então se o traficante atirar, a polícia vai revidar, que foi o que aconteceu. Né? Operação dentro de escola exige alvará judicial prévio. Não foi o caso, né? Plano de reocupação territorial em cronograma de 1.448 comunidades até Indicadores públicos mensais, letalidade por batalhão, horário, arma e autoria desconhecida. Aviso prévio ao Ministério Público em operação planejada em 48 horas. Olha aqui, vai fazer a operação, tem que avisar o Ministério Público, tá? E parece que foi avisado, a operação cumprir isso daqui, tá? Se houver surpresa, então se a operação não conseguiram avisar o Ministério Público, pode fazer a operação? Pode, mas daí após até 24 horas tem que se justificar. Em 24 horas tem que explicar a operação que não avisou de forma prévia.
Delegacia da PF exclusiva no Rio de Janeiro para crimes de milícia e tráfico. Era para criar uma criação de uma delegacia da PF. Fundo Estadual de Recondução de Letalidade, 180 milhões ano. E relatório semestral ao STF. Olha só, relatório semestral ao STF. O governo do Rio de Janeiro tem que mandar pro STF. Ó, o STF é o governo agora. O STF é que governa o Brasil. O STF é o governante do país. Relatório semestral ao STF com mapa de calor de mortes. É essa a função do STF? O que tem a ver isso daqui com a função do STF? O STF é para julgar ações constitucionais. Ações constitucionais, é para isso que serve o STF. O STF virou governante do Brasil, virou presidente da República. Relatório semestral STF com mapa de calor de mortes. Se descumprir duas vezes seguidas o interventor federal na segurança pública. Então, eu fico imaginando como é possível o STF estar administrando o país dessa forma. Aí eu gostei, porque o governador do Rio de Janeiro, esse cara tem meu respeito, o Cláudio Castro, né? Olha só que legal essa notícia aqui. Cláudio Castro diz que não receberá Moraes em palácio. Então Moraes chega hoje no Rio de Janeiro, mas não vai ser recebido no palácio do governo com todas aquelas honrarias militares. Não. O governador afirma que conversará com o magistrado no Centro Integrado de Comando e Controle que articula as operações. Pô, gostei. O cara foi macho. Ele diz que mostrará ao ministro vídeos de criminosos atirando em policiais. Muito bom. É exatamente isso que tem que mostrar mesmo. Tem que ver a realidade dos policiais. Agora, lembrando que isso daqui é uma panela de pressão. Na pandemia, nessa DPF ridícula, né, uma canetada do Fachin proibindo operações no Rio de Janeiro, lembra? Não podia helicóptero sobrevoar as comunidades, eles chamam de comunidades, né, durante a pandemia, aquele troço. Imagina, você ficou 3, 4 anos sem operações policiais. Agora tá aí, aquela montoeira de fuzis que nem a polícia tem, nem o exército tem. É uma panela de pressão, uma hora ia explodir. Então essa operação, na verdade, morreram poucos criminosos. É uma realidade, não estou sendo dramático aqui. É uma realidade, morreram poucos. Vocês acham que são só 130, 120, né, traficantes que atiraram na polícia? Vocês acham mesmo? Foi só essa quantidade? São só esses os soldados do narcotráfico nas favelas? Claro que não. Pode colocar vezes 20 esse número, com tranquilidade, né? Então hoje o ministro Alexandre de Moraes chega no Rio de Janeiro, não é para prender traficantes, ele não vai ao Rio de Janeiro para prender chefes de organização criminosa, não. Ele vai para investigar se o governador do Rio de Janeiro praticou o crime de responsabilidade. Olha só. É uma ação de justificação, onde ele vai apurar se o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, respeitou as 23 determinações da DPF das favelas, se respeitou as determinações do STF, né, porque essas 23 determinações dessa DPF são determinações do STF. Então o que o Moraes quer, agora que ele se tornou o relator dessa DPF, né, agora é dele essa DPF, e ele marca essa audiência, vai pessoalmente para ver se o governador respeitou as ordens do STF, né, e se descumpriu alguma dessas ordens, Cláudio Castro pode responder por crime de responsabilidade, pode inclusive ser cassado. Sabiam disso? Se o Moraes concluir que Cláudio Castro descumpriu essas ordens do STF nessa DPF das favelas, Cláudio Castro pode responder por crime de responsabilidade, né, pode responder também por improbidade administrativa e pode vir a ser cassado, pode perder o mandato. Olha só. Então é grave, essa audiência que o ministro marcou é uma situação grave para o Cláudio Castro. O Cláudio Castro vai ter que provar, e olha só, e o ônus é invertido. O governador do Rio de Janeiro vai ter que provar que ele cumpriu todas as exigências do STF e da DPF das favelas. E se ele descumpriu alguma daquelas exigências do STF, se ele descumpriu algo daquela DPF, ele pode vir a responder, tá, por crime de responsabilidade e perder o mandato, e ser cassado, e ficar inelegível por 8 anos, e todas aquelas consequências. Então essa situação aqui, ela é delicada. Tá? Eu sou Jeffrey Chiquini,
Sou advogado, vamos continuar acompanhando essa situação, eu trago novidades para vocês assim que houver. Um grande e forte abraço a todos.